Olá, alunos do primeiro ano A. Então, continuando, pessoal, a nossa semana 2 do PET 1. Agora a gente vai ver o Teorema de Tales, ok? Tales, certo, de Mileto, foi um matemático da antiga Grécia e ele viajou por várias cidades, entre elas o Egito, ok? E aí ele ficou famoso por calcular a altura da pirâmide. Só que o método utilizado por ele calcular a altura da pirâmide que ficou bem conhecido. Por quê? Naquela época a gente não tinha um sistema de medição, certo? Ou ferramentas para poder fazer a medição dessas estruturas de forma precisa. Então, o que Tales fez? Tales ele utilizou o seu raciocínio matemático para poder resolver. O que ele observou? Que as sombras, certo, dos objetos eles eram proporcionais à sua altura. Então, o que ele fez? Ele foi lá, pegou um graveto, ok? Mediu a altura desse graveto, mediu o comprimento da sombra do graveto e mediu o comprimento da sombra da pirâmide, ok? Como a gente pode ver aqui na figura. E aí, certo? Com essa relação, ele conseguiu, utilizando semelhança de triângulos, ok? Determinar qual que era a altura da pirâmide, ok? Conhecendo o valor da sua sombra, o tamanho do graveto e a altura do graveto e a sombra dele, ok? E aí, essa relação de proporcionalidade ficou conhecida como Teorema de Tales, certo? E aí, matematicamente, o Teorema de Tales ele é definido por essa figura, certo? E aí, qual que é o significado dessa figura? Nós temos o seguinte, que nessa figura, quando nós temos um feixe de retas paralelas, certo? Cortadas por duas transversais. Então a gente tem aqui, ó, as retas R, S e T são retas paralelas, certo? Umas às outras. E depois a gente tem que as retas A e B são retas transversais, ou seja, são retas que cortam essas retas paralelas. Então, quando isso ocorre, acontece o seguinte, existe uma conservação da proporcionalidade, ok? Então, toda vez que a gente tiver um feixe de retas paralelas, certo? Cortadas por duas transversais, os valores relacionados a elas são proporcionais. Então, ou seja, se a gente pegar a razão entre essa medida aqui do A até o B, dividido pela razão do B até o C, vai ser a mesma coisa que eu pegar a razão de AB' e dividir por B' C', certo? E aí, essa relação de proporção é que nós chamamos de Teorema de Tales. Então, ou seja, se a gente pegar a medida de A até C, certo? E dividir ela por AB, isso vai ser igual, ou seja, vai ser a mesma coisa que a gente pegar A', C' e dividir por A', B'. Então essa proporcionalidade ela sempre vai ser mantida, ou seja, ela sempre vai ser conservada, ok? E aí a gente utiliza essa relação de proporcionalidade exatamente para resolver problemas parecidos com esse em relação à comparação entre valores. Então aqui ó, a gente tem um exercício, ó, um exemplo. Ó. A figura a seguir, segura abaixo, nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A, certo? Então aqui a gente tem um ponto A, as duas partem do mesmo ponto. E cortam duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 80 metros e 90 metros de comprimento, respectivamente. Na segunda avenida, um dos quarteirões determinados mede 60 metros. Qual é o comprimento do outro quarteirão? Então, pessoal, se vocês virem aqui, ó, o que a gente tem aqui? Aqui a gente tem ó, duas retas paralelas, certo?
cortada por duas transversais. Então, como a gente tem isso, a gente tem o seguinte, eu posso aplicar aqui o teorema de Tales, ok? E aí, como que eu vou aplicar o teorema de Tales? Eu sei que é o seguinte, ó, se eu pegar essa medida aqui, ó, e dividir por essa medida, ou seja, se eu pegar 60 e dividir por x, ele vai ter que ser igual à mesma coisa de eu pegar o 80, certo? O resultado da divisão, de 80 dividido por 90. Então, igual a 80 dividido por 90. Agora, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem uma igual. Depois que a gente aplicou o teorema de Tales, a gente tem uma igualdade de frações. Aí agora basta a gente aplicar, certo? Os algoritmos matemáticos. Aqui no caso, basta a gente multiplicar em cruz, lembra? Então, x vezes 80 e 60 vezes 90. Então, x vezes 80, 80x. 60 vezes 90, 5.400. Então, fica 80x igual a 5.400. Só que eu quero saber o valor do x, certo? Então, aqui, para mim saber o valor do x, basta eu dividir essa equação por 80. Então, vai ficar x, que é igual a 5.400, dividido por 80. E aí, efetuando essa divisão, a gente obtém o valor aqui de x, que é 67,5 metros. Então, ou seja, aqui nós temos que é 67,5 metros o segundo quarteirão dessa avenida. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Sabendo que as retas R e S e T são paralelas, determine o valor de x na imagem a seguir, ok? Então, pessoal, aqui a gente pode resolver de duas maneiras, porque o que significa proporcional, certo? Significa que ele aumenta ou diminui na mesma quantidade. Ou seja, se ele aumenta, eu vou ver quantas vezes ele aumentou. Então, o outro lado também vai ser aumentado na mesma quantidade. E se esse lado foi diminuído, eu vou ver quantas vezes que ele foi diminuído, certo? Ou seja, a gente vai verificar o seguinte, ó. Por exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, 16 por x e 20 por 4, certo? Então, ou seja, o que significa essa relação? Que existe uma proporcionalidade, ok? Que esses valores eles são proporcionais. Como eles são proporcionais, eu posso utilizar o seguinte, de 20 para chegar em 4, eu tenho que multiplicar ou dividir. E multiplicar ou dividir por quanto? Então, lembra, se eu pegar aqui ó, o 20 e dividir por 5, certo? E dividir por 5, eu vou obter 4, não é? Então, se eu fizer essa mesma relação aqui, ó, se eu pegar o 16 e dividir ele por 5, eu vou obter o valor de x. Então, basta a gente pegar e fazer a conta lá. Ó. 16 dividido por 5. Ok? Então, o 5 cabe no 16 3 vezes. 3 vezes 5 dá 15. Ok? Sobra 1. Só que 1 é menor que o 5. Então, a gente acrescenta o 0 e vírgula. Então, 10 dividido por 5, 2. Então, nesse caso, o x é o quê? 3,2. Então, essa é uma forma de resolver utilizando a ideia de proporcionalidade. Ok, pessoal? Que a gente tem que fixar aqui qual que é a ideia da questão do teorema de Tales. Só que aí também eu posso aplicar, certo? O teorema de Tales. Ok? Então, vamos aqui resolver de uma outra forma. Então, aplicando o teorema de Tales. Como que vai ser aplicando o teorema de Tales? Aplicando o teorema de Tales, a gente vai fazer aquela relação. A divisão de 16 por x tem que ser igual à divisão de 20, ou seja, a razão de 20 sobre 4. E aí a gente tem uma igualdade de frações. Basta, então, a gente pegar e efetuar o seguinte, multiplicar em cruz. Então, x vezes 20 e 16 vezes 4. Então, x vezes 20, todo número multiplicado por uma letra é igual ao número e a letra. Então, 20x, ok? Que é igual
16 vezes 4. 16 vezes 4 vai ser 64. E aí, como eu quero saber o valor de x, não de 20x, basta eu dividir a equação por 20. Então, vai ficar x igual a 64 dividido por 20. Ok? E aí, agora basta a gente efetuar essa divisão aqui. Então, 64 dividido por 20. Então, a gente sabe que o 20 cabe no 60 3 vezes, que vai dar 60 e sobra 4, ok? Aqui, como o 4 é menor que o 20, a gente acrescenta 0 e vírgula no quociente. Quantas vezes o 20 para dar 40? 2 vezes, porque 2 vezes 20 é 40. Então, ou seja, x é igual a 3,2, certo? Então, ou seja, a gente tem duas formas de chegar ao resultado, ok, pessoal? Então, vocês vão utilizar aquilo que vocês acharem mais fácil. Igual, por exemplo, tem cálculos que a gente aplicando o teorema de Tales é mais fácil. E agora tem outros que a gente consegue visualizar de cara a proporcionalidade, então fica mais fácil você calcular utilizando a proporcionalidade, ok? Então, pessoal, terminamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.